Trump é o 47º presidente americano e se você acompanha tudo o que acontece apenas pela mídia tradicional, deve estar se perguntando: que show da Xuxa é esse? A jornalista Lúcia Guimarães tuitou: ninguém no momento sabe porque Kamala perdeu. Ninguém. Pô, Lucinha, se você tivesse acompanhado os nossos programas, teria uma boa dica. Nós e vocês, nossos espectadores, como buscamos nos informar fora do aparato de propaganda progressista, não nos espantamos com o banho que o Laranjão deu nessa eleição. Ainda assim, o resultado surpreendeu, sim, até os mais otimistas apoiadores do Trump. Mas afinal, quais as consequências dessa guinada anti-establishment que parece estar tomando conta do mundo? E o que isso vai influenciar na vida do seu Ademir de Chique Chique Bahia? Para discutir isso, estamos aqui reunidos com esses queridíssimos... vou começar lá de fora, Arthur Machado, diretamente da Indonésia. Arthur Remoto Machado. Ele fez um quadrado. Ele fez um quadrado. Teve uma vez porque essa coisa de coraçãozinho é coisa boa. Teve uma vez que eu fui fazer isso, foi ridículo. O que eu ia falar é que eu vi uma live do ICL em que a mulher tava fazendo assim e o Chico Sá tava assim. Olha, ele não gosta. Posso continuar? Não. Apresentar? Pode, você quer? Vai, continua. Lucas Honorato. Esse sou eu. O nosso Amish, que foi votar, né? Esse cara os Amishes foram votar. Os Amish, até os Amish. Eu votei, eu botei 5 votos em cada urna daquelas que fica na rua. Sim. Pra Kamala. Boa. Temos foi você. Temos aqui Luigi Marnoto, também conhecido na minha casa como Papai. Isso. Temos Carlos de Freitas, o grande analista político brasileiro, Carlos de Freitas. Né? Boa. E é isso aí, vamos falar... Você vê como o Brasil tá voando. Um analista profundo. Vamos falar da eleição, obviamente, do Donald Trump. E vamos falar a verdade... A mídia tradicional... Vamos mentir. Vamos violar o oitavo mandamento o programa inteiro. Falar a verdade. Verdade. Para variar um pouquinho aqui. Só para mudar um pouco. Cara, a gente está muito mais próximo da realidade do que esses caras. Né? Impressionante. E, principalmente depois que o Trump realmente ganhou, né? Tipo, e foi uma lavada absurda. O Arthur vai falar um pouco sobre isso. Tratorada. Isso aí, quem disse foi o Calerro, foi o Deluca no ICL. Ele falou: gente, a gente não dá pra esconder, foi uma tratorada. Ele falou. Ele falou, foi uma tratorada e assim, é um absurdo. Nós temos um condenado eleito presidente da República. ICL. Rapaz, ICL. Eles ligam pra isso agora? Condenado. Não, e condenado não... Todos repercutiram isso. É primeiro condenado, primeiro presidente condenado. Cara, vocês não olham para o rabo. Desculpa. Falei. Depois reclama. Só chama impressionante. Mas essa tratorada aí, vocês esperavam? Desse tamanho? Desse tamanho eu não esperava. Tamanho da Pemba? Eles tomaram? Eu acho assim, eu esperava... teve uma... A minha expectativa era a seguinte: eu achava que boa parte dos americanos iam votar no Trump mesmo. Eu esperava, pelo menos, porque senão o mundo está perdido. Porque a Kamala era muito ruim em todos os aspectos, até políticos, mesmo para quem é de esquerda, né? Tipo, então, foi uma espécie assim, se eu ainda acredito na humanidade, esses caras não vão votar. Mas existiam duas possibilidades. Todas aquelas... como eles chamam? Trump. Shenanigans. Não, tinha mais duas, mas os caras não... Como eles chamam de as shenanigans, que é aquelas coisinhas, né, de botar coisa pelo correio, falcatrua, pilantragens. Eu achei que isso poderia fazer uma diferença. Também, eu tinha esse receio. Ou realmente as pessoas estarem tão alienadas a ponto de... Mas nada disso aconteceu, foi uma ótima surpresa. Exatamente. Tanto as pessoas não estão alienadas, como realmente o sistema não conseguiu, justamente pelo banho, né? Mesmo que... Porque essa coisa de as eleições, mesmo aqui no Brasil, ter um voto outro ali, uma coisa... tem uma malandragenzinha. Tem uma malandragem. Eu confio na urna. Independente se você acredita ou não. Esteja vendo. Se você acredita ou não,
se é um negócio assim absurdamente grande, que nem foi lá, Não dá para... porque eles até têm um slogan, é too big to rig, muito Too big grande to para fazer falcatrua. Então, cara, isso também é um recado aqui para os nossos voto nulo. E outro recado para os nossos deputags também, porque lá os caras fizeram o trabalho deles, né? Eles foram atrás foram nos preparados. estados aprovar leis para poder fazer melhor acompanhar A votação ficar mais clara. A votação ficar mais clara, Meter eles os poderem ter advogados lá em auditorias cima, mais... Um monte de advogado, exatamente. juiz. Alguns proibiam votos que viessem depois do horário de eleição, Isso. porque no ano passado começou a chegar voto 3 dias depois, 4 dias depois. pra Identidade. Identidade. Alguns exigiram A maioria identidade. dos estados que a Kamala ganhou não exige Identidade, para votar, né? Muito bem, Arthur, entra na sinal. roda aqui. Aí. Como é que tá a percepção aí de Portugal? Você está em Portugal, né? Eu falei Indonésia zoando. Tô. Você está em Portugal. Tô em Como Portugal, é que tô tá em na Portugal. Europa aí a percepção? Portugal, os portugueses falaram assim, o Clinton ganhou. Clinton. Brincadeira em português. Não, o pessoal tá animado porque eu ia fazer uma piada muito pesada, vou deixar pra lá. Mas olha só, Mas em off depois. Depois em off. Mas o Trump é o seguinte, cara, aqui surgiu exatamente o mesmo fenômeno que teve no Brasil, o mesmo fenômeno que teve nos Estados Unidos. Você tem uma grande parte da mídia que é totalmente tomada pelo progressismo, que estava naquele embalo de que Kamala's Brat, né, apoiada pela Taylor Swift, dizendo que o Trump representava o fascismo, o bigodinho, a mesma história. E aí, quando veio o resultado, é curioso que aqui também tem uma parcela de uma direita que se opõe a esse modelo do oqueísmo, de tudo isso, e que já avisava, eles estavam muito mais confiantes, até onde eu vi assim no Twitter e conversando com algumas pessoas, muito mais confiantes que a gente mesmo, que o Trump ia ganhar, né? E eles estavam dizendo, cara, a situação é muito drástica, porque a situação é drástica aqui mesmo na Europa, ela é muito mais séria, eu acho, até que nos Estados Unidos. Né? Mas eles estavam muito confiantes e aí a mídia, quando saiu o resultado, veio com o mesmo chororô. Tem que aprender. Eu até mandei para vocês no grupo, né, uma matéria que saiu do Bernie Sanders no SIC, que é um dos jornais aqui, mas um chororô danado, dizendo os americanos não sabem votar, os americanos é um resultado de uma falência da democracia. Aí depois choraram que o Trump agora vai acabar de vez com a democracia, e no final acabaram fazendo essa mesma reflexão que fizeram aí. Olha, a esquerda precisa voltar à classe trabalhadora, senão não ganha mais, porque nós perdemos a classe trabalhadora. Mas é engraçado porque é o mesmo discurso, né? Antes da eleição era aquele negócio, já ganhou, Kamala vai ganhar, porque é uma grande popstar. Na manhã seguinte já falaram, cara, ela foi muito mal na campanha, era uma candidata péssima. Se decide, né? É curioso que um dos fatores determinantes, se a gente pegar aquelas estatísticas que tem lá que tem um monte de site, mas a CNN organizou lá direitinho, que eles foram fazendo entrevistas na saída, né, das urnas. As urnas. E colheram uma série de dados demográficos, né? Então você tem lá, o pessoal mais jovem votou mais na Kamala, né, e tal. Mas o fator que tem mais peso foi o econômico. As pessoas que tiveram a sua vida econômica melhorada durante o período do governo Biden votaram na Kamala. As pessoas que foram a imensa maioria, a sua vida econômica piorada, né, votaram no Trump. E a percepção de melhora ou pior na economia foi um dos fatores que mais pesaram mesmo. Era coisa de, sei lá, 70%, não sei se é exatamente esse número, mas era bem alto, das pessoas que perceberam uma piora econômica nos Estados Unidos, votaram no Trump. Né? Então as pessoas estavam preocupadas com a economia, e tem uma coisa engraçada, né? Que se você vê o discurso do wokeísmo no geral, é sobre, é a pauta isso, a pauta daquilo, é o banheiro transgênero, é não sei o que, é a opressão, é a mudança climática. Cara, ninguém fala do prato de comida na mesa do sujeito, né? É uma análise que a gente fez aqui exaustivamente durante... Aliás, um dos programas, não sei se já foram pro ar, porque a gente gravou, é a distância da esquerda, acho que é o último. Já né? foi, já saiu, a distância da esquerda com o povo, né? Dessa comunicação. Exato. Isso não é um fenômeno só brasileiro, brasileiro. né? A gente falou do Brasil e o próprio mas Trump, é lá. né? Sim. Ele
era esse o discurso Representa, dele, era o a discurso. reindustrialização e não sei o que lá sim. e tal. E assim, por mais que a gente saiba, quem acompanha o Geoeconomia, sabe que essa coisa da reindustrialização, da retomada Não vai ser amanhã, da produção. Não, sabe que isso é inevitável. Aham. Né? O próprio Biden meio que estava indo nessa direção, sei. começando agora, né? Então, mas é uma questão de discurso. A aparência que dava é que ela não estava ligando mesmo, né? Tava mais preocupado com que foi a grande bandeira foi o aborto dela, né? Tipo, que era a única coisa que a boa parte dos americanos ainda concordam de certa forma, acham que é meio radical você proibir o aborto completamente. Então foi meio que a bandeira que ela mais levantou por ser mulher e por defender os direitos reprodutivos, aspas, né, das mulheres. Mas, de resto, né, é o que você falou, na economia pouco se falou. Quando falava não tinha o que mostrar, porque ela estava no governo há 4 anos. Exato. Então ela tinha mesmo que esconder esses assuntos mais práticos, porque na prática não estava funcionando, né? Ô, Trelli, eu vejo assim, ó, o cara, às vezes, eu vou fazer um paralelo aqui com uma história que eu já estava falando com um amigo meu. Ele começou com esse papo que ele foi... Um amigo que eu tenho aqui, que ele foi num templo desse de meditação, falar com o mestre budista, esse papo de sempre, né? Que aqui também tem trouxa, cai nisso. Aí o cara foi, e aí falou que o cara começou a palestra lá, e um ponto ele começou a falar assim, olha, tudo isso aqui é uma grande ilusão, você vive uma ilusão, as coisas todas são uma ilusão, a ideia de que tudo é uma ilusão que o budismo tem, né? E aí eu tava falando com ele, eu falei, cara, isso aí é ótimo, isso aí só funciona quando você tá sentado na cadeira ali, com dúvida em relação à vida, com um problema que pode até ser grande para você, mas ele não é urgente. Agora, quando você tá às 3 da manhã, tá, o teu filho, você abre a porta e tá com uma dor enorme no quarto, gritando, você não vai chegar para ele e falar, filho, isso é uma ilusão. A realidade não existe. O seu sofrimento é uma ilusão. Chega Então, através do véu de Maia. Fazendo um paralelo econômico, enquanto o cara fala sobre, não, gênero, até iria, vira uma discussão que o cara não consegue, o cidadão comum não consegue nem perceber. Mas a coisa nos Estados Unidos ficou tão séria, com a inflação de 8%, apesar do oficial ser 3%, quer dizer, um número manipulado, a situação de violência, a situação de medo, né? Os caras tomam um orçamento, um mês, de perderem às vezes as hipotecas e irem para a rua, o crescimento do número de pessoas morando na rua. Então eles olham, aquilo ali é uma realidade que dói. O cara começa a ver o salário dele crescendo menos, né? Aí uma invasão de imigrantes que estão lá, não é para, como a Kamala falava, para ajudar o cara que está imigrando, é na verdade para substituir mão de obra. Então o cara que ganhava $5 mil, bota um imigrante legal, o cara paga 1.000, então o cara de 5 mil é mandado embora. Então não é uma ajuda, não é um crescimento, nada disso. Aí é a realidade, cara. A realidade doeu muito no cidadão, na classe média americana, que é enorme. Por isso que eu acho que ela tomou um amasso histórico. Você junta a isso também o fato de que a mídia hegemônica americana, como a nossa, não ignorando essa realidade econômica bizarra, fica falando o tempo inteiro que assim, ó, se você vota no Trump, você é nazista, fascista, taxista, todo esse tipo de coisa. Quer dizer, o cara olha pra vida dele e fala, pô, esse cara tá me chamando disso só porque eu quero botar um prato a mais de comida em casa, não tô contente com uma refeição só. E aí, isso já, antigamente, isso até tinha um impacto, mas hoje as pessoas olharam com rede social, enfim, o Twitter, graças a Deus, na mão do Elon Musk, foi um ponto também, uma caixa de ressonância muito boa nesse sentido. Então, assim, as pessoas olharam e falaram assim, cara, não vou dar pelota para esses idiotas, porque esses caras não falam com a realidade do povo, a mídia não fala mais com o povo, e aí os caras se perdem o medo, entendeu? E foi uma avalanche mesmo, porque as pessoas perderam o medo, cara. Falaram, meu, foda-se. Você vê um monte, no Twitter você viu um monte dessas coisas assim, os caras com a bandeira do Trump peitando os chororô da Kamala lá, a geração Z da Kamala. Sem medo nenhum, entendeu? Se bem que a Z parece que... Não, foi em um estado foi só. Foi no estado, O quê? Que a Z votou bem no Trump. Mas no estado. Então. Eu ia falar que eu acho que essa atitude da imprensa acabou levando muito mais gente
para a rua para votar no Trump. Quer dizer, foi um tiro no pé no fim das contas. E continua, né? Porque o cara tá dizendo... os Amish foram votar. Eles não têm... Se bem que eles não veem a imprensa, porque eles não têm nem... Não tem. Teoricamente. Mas então, aí pra você ver como chegou o problema ali. Né, Sim, tem gente, inclusive lá fora ainda, na imprensa internacional americana, a imprensa americana, que tá com esse papo ainda de, olha, talvez o povo seja meio fascista mesmo e tal, não sei o quê. E, olha, o Estadão fez um negócio nojento, falando que eles votaram no autoritarismo populista, sendo que, cara, não tem nenhum indício na vida real de que isso vai acontecer. O cara já foi presidente, né? Já foi. As pautas do Trump, elas são meio que pautas do Partido Democrata de 10 anos atrás. Então, assim, não tem nada de extremista naquele. Se ele é extremista, o Partido Democrata era naquela época também. Né? A coisa anti-guerra e tal, e não sei o quê, o Factor Five, enfim. E era extrema-direita na época do Kennedy. Exatamente. O Kennedy defendia coisas mais à direita que o Trump. Então, assim, o Kennedy não defenderia a liberação da maconha como o Trump fala assim, pode ser aqui em algum caso. Mas uma coisa engraçada que foi o seguinte, eu tava ouvindo os podcasts da esquerda e essa galera toda. Só acrescentando o que você está falando, eles estão com adesivo nesses talk shows americanos, dizendo assim, estou começando a questionar a bondade na humanidade. É uma coisa assim, infantil. Eu falo, cara, façam mais. É o fim do mundo. Façam mais. É o fim do mundo. Eu só posso pedir para eles continuarem. Não, mas o pessoal aqui tem um espectro, assim. E eu tô achando muito engraçado, que é o seguinte, que esse fone tá caindo aqui, que é o pessoal mais liberal, o pessoal social-democrata, os Pedros Dórias da vida, eles estão olhando de uma maneira um pouco mais realista. Por incrível que pareça, eles estão falando, galera, esse pessoal não é fácil. A Rússia não roubou a eleição. O que acontece é o seguinte, você tem, que o pessoal estava falando sobre como os latinos, especialmente os homens latinos, votaram em sua maioria no Trump. Né? O Trump ganhou entre os homens latinos. E homens negros. Exato. Homens negros tiveram um aumento. Não ganhou. Mas eles não ganharam. Sim. Não ganhou. Não foi maioria. Exato. E aí ele tá falando, olha, pessoal, é o seguinte, o cara quer trabalhar e quer prover para a família dele. Ele não consegue mais trabalhar. Porque os empregos bons foram destruídos. E os empregos que tinha, que ele conseguiria trabalhar, porque ele não é mão de obra capacitada, jogaram tudo jogaram o parque industrial para a China. E aí você tem, junto a isso, a inflação, o cara com imigrantes. Exato, ele não consegue ganhar dinheiro. No caso, imigrante. Eles são, desculpa. Não, mas o imigrante legal, peraí, tem um detalhezinho. O latino que está lá legalmente, ele tem um emprego justamente que o imigrante ilegal vai roubar. Exato. É o cara que... Na verdade, até o americano um pouco de classe média que perdeu o emprego industrial que ele tinha, que foi para a China, também está procurando um emprego mais simples, que é o que os imigrantes acabam tomando. Sim. E isso também, o segundo fator, inclusive, de decisão de voto, além da economia, tá ligado? Foi a imigração. A imigração foi super alta também. Então essa coisa, inclusive aqui pro Brasil, para os caras aprenderem, a galera que é mais gritalhona, né, direita, puro sangue, não sei o quê, que assim, o voto ideológico, meu amigo, é um pedacinho. O meu voto é ideológico, sim. Se o cara é a favor da bolha, eu já não voto no cara, beleza. Só que assim, a gente é exceção, a bolha é exceção. O voto mesmo da maioria das pessoas é um voto, infelizmente, eu já até tirei sarro disso, mas é economia estúpido? É um pouco sim. É um pouco isso. Tem a cultura também, óbvio, as pessoas estão preocupadas com isso, mais do que antes, mas, cara, é fundamental, se o cara não tá botando comida em casa, e aí é que eu acho que entra o pulo do gato, fazendo o link em todos os assuntos que a gente falou. Eu não concluí. Conclua. Que é o seguinte, que esse pedaço da esquerda mais liberal tá falando isso. Tá falando, galera, a gente não está conseguindo conversar com as pessoas normais. Quando os americanos estavam usando Latinx para falar com os latinos, eles ficavam mais putos do que... Eles falaram, velho, vocês vão... parecia que eles estavam vivendo em planetas diferentes e coisas desse tipo. E ao mesmo tempo tem um outro movimento que é curioso, que é o pessoal ali do ICL, por exemplo, tem duas abordagens diferentes. Tem essa coisa um pouco mais realista, né, de falar, não, olha, realmente, talvez a esquerda não esteja se comunicando tão bem e tal, não sei o quê. E eles estão falando em renovação da esquerda,
em como mudar para a esquerda, aquela coisa que a gente discutiu nos programas anteriores, e que inclusive a gente vai falar no próximo quando falar dos cristãos, né, que é o que vai depois desse. Só que tem uma outra ala ali. Essa ala que está falando em renovação está conversando com os comunistas radicais, que não são os caras que sim apoiam pauta woke, etc. Só que no discurso deles eles falam em economia, eles falam em precarização do trabalho, falam de ajudar os motoristas de aplicativo e tal, não sei o quê. A gente sabe os problemas que tem teóricos, a gente sabe da índole dessa gente, mas é o seguinte, eles estão falando desses problemas, né? Tem o Jones Manuel aí, tem esses caras. Sim. Né? Então, esse pessoal que está falando em renovação, eles estão falando com os radicais que tocam em pautas que conversam com o dia a dia da população comum. E aí, só que ao mesmo tempo eles estão dizendo o seguinte, que aí já diz o negócio todo, por falta de um termo melhor, porque o meu vocabulário é desse tamanho e eu falo palavrões. Isso que aconteceu nos Estados Unidos serve de lição pra gente. Porque se nós não tratamos um golpista, um ditador, como ele deve ser tratado e não o prendemos, ele volta. Então nós temos que prender o Bolsonaro, que é comparável ao Hitler. Assim... É nesse nível. Eles falam isso literalmente, não é falando, você não está inventando. Exato, não, e batendo no lance da anistia, tá vendo? Se a gente passar a anistia, o Bolsonaro vai voltar, e não sei o que lá. Então assim, cara, e aí, novamente, os gritalhões intergalácticos lá malucos, que estão cagando pra anistia, eles querem impeachment, querem fazer barulho, aquele negócio todo, né? E pra gente ver que, olha, por que eu tô falando isso? Pra gente não correr o risco de, na direita aqui, que era a coisa que você estava falando da economia, e já passo a bola de volta para você, de não correr o risco de descolar da população. Porque o que fez a nova direita ascender foi a desconexão que a esquerda tinha com a população comum. Sim. E o fato de que os conservadores estavam falando coisas mais ou menos óbvias que a população, com as quais a população se identificava. Se a gente entrar nessa pira de se isolar nas pautas ideológicas e na gritaria, a gente corre o risco de se desconectar da população. Eu vou perder em pé do que ganhar de 4, não sei o quê. E quando ganhar, não conseguir fazer nada. Né? E aí a economia piora, a bola está na nossa mão e aí? Né? A propósito, lá também tinham os intergalácticos, né? Total. Que muito parecido com a Nick igual Fuentes foi nessa. Mas agora eles estão Trump desde criancinha. O Fuentes estava falando assim, olha, de um ponto de vista católico, porque a maior parte da audiência dele é católica, não existe motivo suficiente para votar no Trump, não sei o quê. Porque o Trump tinha meio que recuado no negócio. Ele tava, veja bem, pode ser que sim. E aí ele falou isso aí e meio que fez... Tem alguns vídeos falando assim, galera, não sei não, o Trump, né? Aí agora ganhou, conseguimos, pessoal. Conseguimos. Aqui no Brasil teve uns conseguimos. Ganhamos, teve uns ganhamos aqui. Mas isso aí é que tá, isso é uma coisa importante. As pessoas têm que entender também o que é um recuo estratégico e político, o que é um recuo... Pô, o Trump foi o cara que mais fez pela pauta da vida, né? Da história americana. O cara simplesmente acabou com o Roe versus Wade. Sim, a turma que ele pôs não diretamente, mas ele colocou lá no Supremo gente que votou isso aí. Então, assim, aí, num momento em que você sabe que provavelmente pesquisas e não sei o quê, não vão apoiar vamos eliminar o cara dá uma jogada, nem sei se ele acredita nisso ou não, mas assim, você tem que jogar um pouco com a realidade e com essa conversa. Mas o que eu ia falar antes é o seguinte, essa desconexão da imprensa, principalmente do coisa, não eu queria entender se é assim, é uma coisa de estratégia, se for uma estratégia muito burra, e eu acho que eles são capazes de fazer estratégias burras, porque eles fizeram uma narrativa e compraram tanto a própria narrativa que eles acham que as pessoas também compraram, e não compraram. Daí a decepção e a choradeira. E a choradeira. Ou então é uma coisa que eles realmente também compraram a própria narrativa e aí acabaram. Porque assim, quando você vê a reação, eu fico muito, cara, puto mesmo quando eu vejo a reação daquela turminha desesperada, quase satânica, assim, gritando. Meu, tem uns vídeos que são assustadores. No olhar da pessoa, você vê que tem uma coisa demoníaca. E eu não culpo a pessoa que está gritando ali. Eu não aponto o dedo para ela. Você pega um Jimmy Kimmel, que é um cara que é respeitado,
por essa galera, principalmente que não acordou ainda, os woke agora se não vai. Por essa galera que não saiu desse surto, o cara tá falando hoje, que fala assim, essa eleição é um dia muito triste para as mulheres, para as crianças, para os imigrantes. Cara, o que a Kamala estava defendendo? Que as crianças pudessem ter coisa LGBTQI nas escolas. É um dia triste para as crianças, vocês acham mesmo? Que as mulheres tivessem o direito de fazer o próprio bebê, né? Ou então, porque aí eles falam assim, mas as mulheres que estão tendo lá um miscarriage, né? Um aborto espontâneo, ou então que ela está com um problema, ela não vai ser atendida. Em nenhum lugar do mundo existe legislação que não obrigue o médico, num caso desse, de risco de vida para a mãe, que ela seja cuidada, né? Então, assim, é uma falácia que os próprios caras repetem e repetem. Claro que a Zezinha, que está lá, só vê o Jimmy Kimmel toda noite, fica desesperada, porque se você olhar por aquela lente, realmente é desesperador. E é mais absurdo ainda as pessoas não perceberem que no dia seguinte que um cara desses, que na visão do Jimmy Kimmel e da própria Kamala e do Partido Democrata era o próprio mal encarnado, no dia seguinte ela simplesmente não faz o discurso, no final do dia ela fala assim, não, tudo bem, gente. Imagina se o mal encarnado vira presidente do Brasil e eu sou o cara que tô com ele. Cara, eu vou falar, gente, vocês enlouqueceram, vou fazer um discurso mais inflamado do que o normal. Ou seja, eles sabem que o Trump não é tudo isso, só que eles estão vendendo de um jeito que está acabando com o psicológico das pessoas. Que existem algumas camadas, as pessoas doentes. Algumas camadas. Algumas camadas. Então, você tem a cúpula, né? A cúpula acadêmica, a cúpula, enfim, que são os caras financiados por essas grandes fundações, que são os caras que disseminam essas ideias. Zongueiros. São os caras que disseminam. O Jimmy Kimmel está no meio do caminho ali. É o cara que acredita mesmo nessas ideias, porque ele fica assistindo palestra, ele vai convidado para participar desses fóruns, e os caras falam que eles vão fazer, porque eles sabem vestir a coisa de uma forma em termos gramscianos, ele é o intelectual orgânico. Ele é um intelectual orgânico, ele tá no meio da camada, e aí o povo, essas meninas, essa galera, é tudo massinha de manobra, entendeu? É triste você ver essas mulheres cortando cabelo. Nossa, um homem conservador, e assim, tudo mulher... Assim, é triste e engraçado ao mesmo tempo. Falta, né? Falta bastante. Quer dizer, com cabelo já não era... Agora já era difícil, imagina assim. Então, assim, homem nenhum vai me pegar. Já não pegava. Querido. Já tava lá no... Desculpa te dizer, moça. Então você tem esse cara do meio. O problema são esses caras do meio que entram numa espiral de autorreferência. Que tem outro ponto, que é o ponto psicológico, que o cara ele acha que ele chegou num patamar que ele sabe mais do que as pessoas, ele sabe o que é melhor pro outro. Sim. Entendeu? Você tem muito isso. Aqui no Brasil é só você conversar com um carinha de classe média. Eu lá em Moema tenho vários amigos que eles acreditam, que eles sabem mais do que o cara que mora no extremo da Zona Leste. Sim. Não sabe porra nenhuma, cara. O cara tem muito mais noção da realidade do que ele. Sem dúvida. Mas mais do que eu, não tô falando só do que ele, mas do que a gente. O cara tem a vida, é o tempo inteiro uma vida, cara... Tipo, com a realidade batendo na boca. Arthur! Não, peraí, só para concluir. Agora eu me perdi. Não. Não se Calma, perca. Não. Mini AVC. Tem um Waze aqui. Mini AVC. Não, era para finalizar esse ponto de você... Do intelectual orgânico, o cara que engana, desconectado. Bom, vai, depois eu lembro. Lembra aí, desculpa. Eu vejo dois pontos nessa discussão. Um, eu concordo com o Trelli, do início, que tem a ver com quando essa turma está gritando na internet, a reação é totalmente desmedida, mas não é só do woke, desse woke que é declarado, né, a turminha declarada. Eu fiquei muito surpreendido, antes da eleição, inclusive, e depois, com pessoas, cara, do nosso meio, brasileiros, por exemplo, amigos meus, gente até próximo da minha família, empresários, que falavam, cara, não pode dar Trump, porque o Trump representa o fascismo, o Trump vai virar um ditador. Aí você fala, cara, vem cá, você é um bicho esclarecido, velho, de onde você está tirando isso? Qual é o fundamento disso? E você vê que isso é um trabalho que é de influência da mídia. Sim. Né? Quando se o cara só vê a Globo News...
acredito. Mas não é só eu acho que é um bombardeio, Luiz, é um bombardeio de Instagram, de mídia, aí usam, Natuzaneri, aí fica emocionado, aí vídeos. Então, assim, depois que ele ganhou, teve uma turma também de brasileiro, por exemplo, que chorou, meu Deus, o Trump ganhou, e agora o que vai ser do mundo? Como se, porra, claro que vai mudar a vida dele, mas a ideia de que ele realmente é um misógino, tudo isso, você vê que é uma grande campanha que essa fake media consegue criar de destruição de reputação. E que as eleições, desde a época do Clinton, se tornaram basicamente gerar e despertar emoções. Então eles já sabem disso. Qual é o efeito prático? É que hoje já começa a eleição daqui a 4 anos. Hoje eles já estão construindo, se você olhar, já tem gente... Olha que loucura, rapidamente aqui, mas qual é a pauta que o Trump falou a campanha inteira? Imigração. Vou deportar gente ilegal. Porra, os Estados Unidos votou em peso pro cara. Votou em peso, vou deportar imigrante legal. A população falou, cara, nós não queremos gente legal, tem demais imigrante legal. Eles ganharam a Câmara, eles ganharam o Senado e eles optaram por essa pauta. Beleza, o que você espera que o cara faça? Que no primeiro discurso dele ele fale, vou deportar imigrante legal. Claro. Ele prometeu, ele vai cumprir. O que ele fez? Falou. O que aparece na mídia? Meu Deus, o Trump agora vai deportar imigrante legal. Pô, mas é isso que o povo quer, velho. É a mesma coisa que acontece com o PT. Meu Deus, eles vão prender bandido e agora o que a gente faz? Mas é isso que o povo quer. Então, veja, o problema é que a campanha... na verdade, que vai acontecer daqui a 4 anos, já começou. E já começou com manipulação de mídia. Porque eles entenderam, cara, que isso é uma p*** de um canhão. Só que, quando a coisa... como a gente falou da questão do exemplo da dor lá, né? Quando ela estoura de um jeito tal... que o cara fala, cara, não importa o que você está falando, tá muito dolorido para mim, porque a vida, a realidade tá pesada, aí não tem canhão de mídia, não tem o que fazer, entendeu? Mas é impressionante isso. E aí entra um fator que eu queria comentar, que tem a ver com a questão da pobreza, que é diferente no Brasil. E eu, quando li isso a primeira vez, fiquei pensando, falei, cara, esse é um ponto excelente, que é o seguinte... como a classe média lá é muito grande e tem poder de compra, veja bem, o pobre no Brasil, que faz parte, às vezes, desse lumpen-proletariado, esse cara não tem mais nada a perder. Se você falar assim, olha, a economia vai ser horrorosa. Ele, porra, olha pra mim aqui. Já não tem nada a perder. E agora você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer, as pessoas vão ficar sem emprego. Ele vai dizer, jura? Então ele não tem medo da pobreza, porque ele já vive com ela, já é uma realidade dela. A classe média americana não vive isso. Ela vê na televisão, ela vê no comercial da Unicef da África, ela vê nas favelas brasileiras, aí ela vê, nossa, coitado, o cara lá em Botsuana, né, ou no Complexo Alemão, ele mora num barraco e vive numa cabana. Aí ele desce na Califórnia, né, ou ali em São Francisco, eu vou ali na Apple, ele entra na praça, de repente olha uma praça que tá todo mundo morando na cabana. Sim. Aí o cara começa a dizer, pô, isso vai chegar em mim. Então o medo da pobreza para eles, o medo de descer de nível é muito mais forte, muito mais real, muito mais perceptível, entendeu? Então a reação dos caras é muito mais forte. Arthur, tem um lance que o mesmo pessoal que estava sendo mais realista, tentando entender mais a percepção do povo lá e tal, eu vi um trecho da live do meio, do Pedro Doria falando, que o pessoal tá contando para ele o que estava acontecendo, né? Ele fala assim, olha, uma das frases mais ditas pelos entrevistados era: eu tenho medo dos Estados Unidos virar uma grande Califórnia. Aí o Pedro Doria falou: mas a Califórnia é ótima! Então. É a visão da realidade. E tem um ponto importante que... Vê o resultado. Vê o resultado ali. Só manda o Pedro Doria olhar a urna. Você falou o seguinte, lá eles têm muito medo da pobreza. Aqui, a diferença é justamente que, assim, essas ideias assistencialistas que tem aqui e que funcionam a favor da esquerda, lá não funcionam. Lá não tem essa ideia de, vamos então dar uma renda picanha, mensal. A famosa picanha mensal para os caras. Isso não funciona lá, é o que você falou. O americano tem uma consciência de que ele precisa
prover, trabalhar, enfim. Uma ética. Uma ética de trabalho que é diferente daqui, que é, cara, nós temos metade do Brasil hoje sendo sustentado pela outra metade. Então, aqui acontece uma cisão muito complicada, né? No tem caso. gente recusando emprego, emprego, isso saiu na mídia. Saiu agora. Tem gente recusando emprego com medo de perder o benefício. Então, o que é uma coisa de louco, né? Mas só um ponto, o Biden, ele fez uma grande aposta, que foi, ele aumentou substancialmente esse tipo de ajuda governamental, o estado de bem-estar social, aumentou muito. Principalmente para estudante, né? Estudante, mas ele foi aumentando e a Kamala disse que ia aumentar mais. E lá o cara vai perceber, e aí tem um lado legal, cara, que eu acho que é a mentalidade. Porque ele aumentou pra caramba, achando que isso ia dar uma ideia de que o governo estava ajudando, é meio paizão. E ele gerou o que os americanos chamaram de inflação do bem-estar social, que é isso. Gerou tanto dinheiro que gerou inflação. E, curiosamente, esse efeito é muito perverso, porque acontece, quando eu vou lá e eu te dou uma bolsa para você comprar comida, por exemplo, para onde vai esse dinheiro? Ou comprar roupa? Esse dinheiro vai para a lojinha que está importando da China. Então, o Biden não entendeu que ele estava piorando a situação real dos Estados Unidos, porque ele só estava mandando mais dinheiro para a China. Só que aí acontece, qual lado da mentalidade? O americano lá fala, cara, eu não quero viver de assistencialismo, eu quero melhorar de vida. Entendeu? Então, se é interessante que o Estado, no momento que eu tenho um problema, ele entra para me dar um suporte, isso para mim é momentâneo. Cara, eu quero mudar de vida. Então, assim, tá ótimo, me ajudou. Agora, como é que eu mudo? Como é que eu crio, acredito nesse sonho da mobilidade social, que até os democratas vendem. Então isso que morreu. Não tinha mais essa mobilidade social. E aí o cara fala, não, pode vir com ajuda, mas enfia essa ajuda no Biden, né? Uma coisa que eu reparei, por exemplo, eu tenho alguns amigos que moram em condomínios riquíssimos e que ficaram com esse negócio de imigrantes ilegais. Não, a perseguição do Trump com o imigrante ilegal é um absurdo. Eu falei assim, tá bom, meu amigo, vai lá no teu condomínio e deixa as pessoas pararem de pagar o condomínio. Vamos ver se você vai achar a mesma coisa. Não, né? O cara vai ficar desesperado. Só tira o porteiro. Não digo nem o porteiro. Só ele vai continuar pagando o condomínio, o resto do pessoal desencana de pagar. É verdade. Acabou. Tem isso vai, também, você banca o resto, Cara, assim, é simples, o cara não percebe, ele não raciocina que isso numa macro, o que acontece no macro, né? No micro é igual. Se o seu vizinho parar de pagar, você vai aumentar o teu gasto. E aí você vai ter que ficar sustentando bacana ali. Tem duas opções. Ou você vai pagar mais, ou o condomínio vai ficar uma merda. Lá tá acontecendo as duas coisas. Exatamente. Estão pagando mais, entendeu? Porque o bacana passa para tirar o cara de lá, leva-se uma baita... Agora, ele vai exigir que o cara saia, que tire o cara de lá. Sim. Agora o imigrante legal, eu acho que tudo bem. Pra gente é muito claro, né? É muito claro o que está acontecendo. Tudo bem, a gente pode ter uma distorçãozinha ou outra por causa de bolha e tal, mas é muito óbvio que a gente está mais perto da realidade. Tanto é que o que a gente tem falado, as análises têm se confirmado de um jeito até que eu fico impressionado, porque eu fui ouvir alguns podcasts. Mas é isso, porque o que é análise no final, se não você olhar o que está acontecendo e falar o que você está vendo? A gente teve sei lá, o privilégio de estar conseguindo as fontes certas, porque basicamente a gente poderia estar numa outra bolha. Foi uma coisa quase, né? Não ficar só na ideia, sorte, só na teoria, e não ficar só olhando para a realidade. Você tem que ter uma bolha, porque a gente assiste o pessoal da esquerda, fica vendo essa... Mas o que eu quero dizer é assim, porque eu fui assistir coisas nossas, até para fazer esse programa de antes, e falar, várias coisas que a gente falou, provavelmente vai por esse caminho aqui, e aconteceram mesmo, de mais de um ano atrás. E aí, o que acontece? Além da mídia não estar sendo mais... ninguém mais acredita, mesmo, assim, caiu demais nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Ator, então, de Hollywood, é muito engraçado, que eles fizeram aquela onda toda, os Vingadores, não sei o quê, cagaram e andaram pros Vingadores. Aqui em São Paulo aconteceu mesmo. A mesma coisa, os artistas, o Boulos. Esse eu antecipei, eu falei, Nunes está eleito. Quando os caras soltaram o vídeo, eu falei, fiz até o... Então, assim... se bem que a Taylor Swift, eu fiquei preocupado, porque ela,
ela não tem só seguidor, né? Ela é quase que líder de seita. Sim, mas aí é que tá, cara. As pessoas conseguem separar as coisas. Esses caras acham que o povo é meio idiota, muito mais do que nesse o povo. Caso, a coisa da tutela. O lance da Taylor Swift teve impacto, tanto é que dentre os mais jovens, a maioria votou na Câmara. Tá, tem algum impacto, claro que tem. Não, tanto é que eles buscam isso. Não tô falando que é nulo, mas não é o impacto que eles esperam. E aí isso gera um ressentimento, porque tem tudo isso que a gente está falando tem esse aspecto psicológico, cara, que fortíssimo. Eu acho que está quase em primeiro plano hoje. Então, assim, você pega o ressentimento dessa galera, o ressentimento da mídia, e aí o medo, que é o que você falou, que eles falam, vai acontecer aqui também. Então, como eu tuitei logo no dia seguinte, legal, vamos comemorar, porque realmente é uma vitória para as pessoas que pensam como a gente, que, tirar o Deep State, tirar o poder dos globalistas e não sei o que. Bacana, vamos comemorar, tô felizão essa semana. Só que é o seguinte, aqui no Brasil, principalmente, vai ter, por um lado, as questões internacionais lá, o Trump vai fazer alguma pressão. Por outro lado, vai recrudescer demais a parte de censura. Os caras não vão deixar o que aconteceu nos Estados Unidos acontecer aqui, pelo menos não vão deixar de um jeito assim, vamos deixar rolar. Dircêuzão da massa já disse. A gente, como um canal que está antenado, e tem muita gente, principalmente na mídia alternativa, ao Cláudio Dantas, você foi lá essa semana, foi super legal o papo. Mesmo que a gente discorde um pouco, são pessoas que estão vendo o que está acontecendo, né? E esses caras, além do ressentimento psicológico, vão ter o medo de que, se as informações circularem, as pessoas que são tão ignorantes, pobrezinhas, elas vão chegar a conclusões erradas e vão acabar... Não são iluminados como os iluministas. Então elas vão acabar tomando posições para que um radical autoritário tome conta. E qual é essa autoridade que a gente está querendo que ele tenha, que os americanos quiseram? É assim, cara, você está fazendo um negócio legal aí, sai fora. Você tá querendo mexer no pipi do meu moleque de 4 anos, sai fora. Entendeu? É esse tipo de autoridade que os caras têm medo. Eu quero essa autoridade, né? Eu acho que todo mundo... Tem um cara que fez uma análise no Instagram que ele falou, cara, o que a esquerda não tá entendendo é que é o seguinte... Principalmente dentro das academias da universidade, que nos Estados Unidos tem uma grande tradição de, cara, a universidade é o lugar que forma pessoas, o lugar que, né? Você fala, cara, você vai nos grandes campos, Harvard, não sei o que, os caras estão queimando, estão destruindo a faculdade, tá virando o DCE da USP. Os que eles não estão entendendo é o seguinte, muitos pais querem que seus filhos vão para as universidades para aprender alguma coisa, não para ficar destruindo o campus e fazendo manifestação, quebrando estátua. Porque o cara vai de um jeito e volta completamente de outro. Entendeu? E você gasta uma grana. O famoso antes e depois não é pouco. E existe uma espécie de uma sensação de que a sociedade americana meio que levou um golpe, porque você tem ali a divisão do trabalho, que é uma coisa que acontece no capitalismo liberal e tal, não sei o quê. O industrial cuida da indústria, o sujeito que trabalha na manufatura cuida da manufatura. E aí, a gente precisa de alguém para dar as notícias pra gente, então você põe os caras lá na mídia. E aí você confia no que o cara da mídia tá falando, porque você tem seu trabalho, você tem sua família, você não vai ficar indo atrás. Exato. O acadêmico está sendo acadêmico lá, o que ele disser eu vou ouvir, paciência. E aí dali a pouco chega uma turma com as suas fundações e fala, galera, vamos mudar aqui a coisinha, a gente financia umas bolsas de estudo ali, bota o fulano ali, e aí começa a tomar o discurso público e a fazer a cabeça das pessoas para elas acreditarem em coisas que, na prática, levam à destruição delas. E fazem esses movimentos econômicos também, e a desindustrialização e tal, não sei o quê. E, de repente, a confiança que o povo depositou nessas elites intelectuais e financeiras, etc. Não, foi rompida, né? Exato, Perdeu porque assim, deu ruim. Isso no tecido social é uma coisa horrível. Né? Dá problema. E aí, que é o que está acontecendo. Exato. E o mais engraçado que engraçado não é trágico, né, no final das contas, é que tem meio que a conta chega, né? A conta das mentiras, da fantasia que esse pessoal criou, ela chega, a destruição tá lá, ninguém confia mais em ninguém, e você tem uma inversão de papéis esquisita, né? Porque como foi a esquerda que foi a esquerda que são em tese os revolucionários, né? Aqueles que querem tomar o poder, mudar o sistema, etc. Como eles foram instrumentalizados por esse pessoal, acaba que o revolucionário não é mais revolucionário. Porque eles estão no poder, eles são estáveis. E vira uma bagunça, um samba do crioulo doido, um negócio... Né? Pode acabar. Acabou? Não, é isso.
É que eu quero fazer uma pausa. Sim, eu não faço. Tá bom? Sim. Eu queria avisar o pessoal que a gente está lançando os nossos vídeos no X e no Telegram sem censura. Quem reclama que a gente fica cortando palavra aqui é por causa do algoritmo. Então, se você não gosta dessa coisa de cortar palavras, assistam esse mesmo programa aqui vai estar no X e no Telegram sem censura, tá? Eu tinha que lembrar de falar isso. Fecha a parede. Não basta as interrupções do anúncio do A YouTube, liberdade de expressão só funciona em locais em que são contra a democracia. Que é o X e o Telegram. Né? Exatamente. Nos lugares democráticos a gente pode falar um monte de palavra. Exatamente. Cara, e é isso que os caras não percebem, né? O absurdo. O cara que é tido como autoritário antidemocrático, que é do X. Mas lá a gente pode falar fala o que aí, a gente velho. quer. Diz que tem uma notícia, parece que ele tá comprando a CNN, né? Então, será? Se ele comprar a CNN, meu amigo, a coisa vai mudar. Aí o bicho pega. Aí eu já a gente tem que voltar com aquele nossa campanha para comprar a Globo. Exato. Não que eu seja assim um entusiasta desses caras, porque eu sei que eles defendem outra. Lógico, mas, cara, eu sou 1000 vezes eles do que o que hoje tem em dia, aí, né? Do que tem aí. E Esse é o ponto que também eu acho que me incomoda nesses puristas intergalácticos, assim. Não, tem que ser um cara que esteja 100% alinhado com as minhas coisas. Não, cara. O inimigo do meu inimigo, às vezes, tem que ser meu amigo. Em alguns momentos, você vai ter que fazer determinadas alianças que não são as alianças mas são as alianças que vão te tirar do nada. Da destruição absoluta, né? É o do possível. Agora, aquela frase do Woody Allen, né? Um caminho nos leva à destruição total e o outro a completo fim da coisa, assim. Torçamos para fazer a melhor escolha. Né? Agora, sabe uma coisa? Que a única questão prática que esse pessoal da esquerda tá levando é porque, ele é o fascista, é o autoritário, não sei o quê. Eles sempre vão falando, jogando esses adjetivos, sem apontar nada de prático, né? O máximo que aponta teve aquele negócio lá no Capitólio que foi uma merda e não sei o quê. Aí, beleza, aí tem alguma coisa. Mas fora isso, não consegue apontar nada. Sabe qual foi a única coisa prática que eu vi um pedaço da esquerda brasileira apontando, que eles disseram, olha, nisso aqui nós vamos ter problema agora que o Trump entrou? É a única coisa, e é a única, nós somos o único canal dentro da direita que está falando disso aí, o resto do pessoal está ignorando, né? Nós, o Kim, enfim, os amigos, né? É a Agenda Verde. O Eduardo Moreira, o pessoal do ICL, todo mundo fala, até quem nem fala desse assunto, falou, olha, realmente a Agenda Verde vai sofrer um grande retrocesso com o Trump no poder. Exato, que é o lance deles. Exato, com o Trump no poder, porque é o seguinte, o aparato que é meio que lastreado no poder americano é que tá tocando esse negócio, né? E quando você tira o sujeito que apoia isso de lá, aí a coisa se complica, né? Então, e eles estão com medo mesmo, estão com medo e assim, e aí o nego tá desesperado, achando que o Elon Musk, olha que coisa de louco, o pessoal da esquerda tá achando que o Elon Musk é a última esperança pra Agenda Verde. Porque o Elon Musk não nega o aquecimento global. Ele não, é mentira. Depois eu fui pesquisar. Ele é contra ESG, ele não é malthusiano, não acha que tem que diminuir a população. Ou seja, na prática, ele é contra as práticas deles, apesar de não negar. Sim. Agora, também negar o aquecimento. O que é negar? Eu não sei se o planeta está esquentando. Pode ser que esteja. Eu acho que está, inclusive. Uma mudança climática. Se tiver ou se não tiver. O problema aqui está esfriando. O problema é o seguinte. Aqui também. Primeiro, o homem causa isso, em que medida o homem causa isso, porque de alguma forma sempre acaba causando, em que medida, e o que a gente vai fazer, o quanto a gente vai pagar de preço para que isso volte ao normal, se é que se possa também, né? Se reverter. Exato. Se é que há uma possibilidade de reversão. Não há, né? Mas essas tudo bem, eu não estou nem fazendo juízo de valor. Eu acho que o grande ponto que eu acho que é importante no caso de Agenda Verde é o seguinte, o problema é muito mais local do que global. Sim. Né? Você pega São Paulo, por exemplo, com essa urbanização absolutamente caótica, você não tem respiro, a cidade fica essa loucura climática, que sim, mas ok, aqui é um problema então, também, local, não é um problema global, é um problema também estão usando isso, e a gente vai ter o nosso especial do Rio Grande do Sul, aí eu sou a favor, porque, estão subindo prédio, não para de subir prédio, tem que parar de subir prédio, cara. Não, então, algumas coisas relacionadas ao ambiente,
Sim. A gente absolutamente tem umas a favor, pautas cara, da esquerda que eu fecho. Que na verdade eram pautas, o Scruton falava muito disso, que eram pautas conservadoras, essa coisa Mas da só quero apontar uma coisa aqui do que você falou, que foi o 6 de janeiro, que aqui seria o 8, né? Até a data é parecida. Vocês repararam, o Arthur também, que não se falou. No começo teve vamos lá, 6 de janeiro. Acabou, ninguém mais fala. Cara, não se falou. Ou seja, é mais uma prova que aquele negócio foi só uma utilização política, porque se fosse mesmo algo importante que eles julgassem que era um negócio, isso teria sido falado a campanha inteira. Aqui e foi eles vão tentar fazer. Esquecido. Já estão fazendo. E vão e não vai adiantar do mesmo jeito, porque a gente sabe o que aconteceu, pelo menos assim. Tá claro. A gente não sabe em detalhe, mas a gente sabe assim, teve uns malucos lá que vandalizaram, teve umas velhinhas que foram presas injustamente, a gente sabe o que aconteceu. Não tem novidade, né? Tipo, mas não havia a menor possibilidade igual. Eu lembrei de um vídeo do cara que abriu, o cara que abriu a gaveta do Xandão e achou olha aqui o vibrador na gaveta. Então esse tipo de coisa mais atrapalha que ajuda, eu não sei se não é psiop essa porra. Vai lá, Arthur. Diga lá, Arthur. Cara, olha só, eu acho que até o seguinte, a própria postura do judiciário brasileiro em relação a uma série de fatores tira a credibilidade do uso dessa história, no nosso caso, do 8 de janeiro, em relação ao momento político. Por exemplo, se você pegar esse caso que me fez até mal, né, realmente me fez mal, cara, fiquei em deprê, fiquei tristíssimo, porque eu acho que eu estava até falando com a minha mulher, o Brasil perdeu o senso de proporção, entendeu? O senso de proporção. Quer dizer, acho que condenaram lá a tal de uma senhora, você pegar a foto, uma senhora tem 70 anos, 67 anos, né? E ela foi condenada por crime de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado. O último é verdade. Beleza. Se é que né? Porque tem umas que só estavam na frente do quartel, mas vai. Isso, não, mas vamos lá. Mas o último que mostrou, aí tudo quebrou. Tem um vídeo dela, sei lá, vamos lá. Mas 67 anos. Transitou julgado, pegou 17 anos. Cara, vê a foto da tiazinha, não tem a menor chance dela fazer isso aqui. De ser uma golpista. Aí você... 17 anos. 17 anos. No mesmo dia, o STJ soltou um cara que foi preso com 800 quilos de cocaína, uma carga de 50 e tantos milhões de reais. Então, é tão absurdo o critério de justiça do Brasil, é tão fluido, é tão sob medida, que não tem como o cara usar isso na eleição, entendeu? Não tem como usar, falar, isso aqui e tal, não tem mais. Tanto que eu acho até que esse assunto no nosso caso brasileiro de janeiro, ele perdeu tração política, entendeu? O que tem hoje, a tração política é da anistia, é só da anistia. O que a gente faz com essa senhora e com outras pessoas? E lá também foi a mesma coisa, porque eu acho que o povo estava dizendo assim, meu amigo, olha só, beleza, o povo não concorda com a invasão do Capitólio, óbvio, assim, a maioria não concorda. Só que o cara tá com umas urgências muito maiores, entendeu? E o Trump tá disputando a eleição. Se ele estivesse tentando ganhar, invadindo, tirando o Biden debaixo da porrada, é diferente, entendeu? Não é o caso. Ele foi disputar, falou, cara, tô aqui. E mais, veja bem, perseguido. E esse é um lado interessante, porque isso mostra exatamente como o Trump foi vítima de uma coisa que se chama mega processos. Então ele foi, que é uma estratégia usada tanto pelos democratas woke quanto através do judiciário, e foi usado no Brasil também, eu tenho um amigo contra o Bolsonaro, por exemplo. Desculpa. Tem um amigo... que é um assédio... eu conheço essa é um assédio judicial. É assédio judicial. Não, até hoje tem promotor me enchendo o saco, me perseguindo, velho. O cara não esquece, porque o cara fica com... Ele é pago pra isso, né? Então ele fica lá com aquela bilis no coração e é isso. Então ele faz o assédio sexual. Opa! Aí já direito, pô. Não, que eu pensei, o cara quer me fuder, né?
Judicial. É isso. O assédio judicial, aí o cara faz mega processos, cara, te bota soterrado sobre uma quantidade enorme pra você gastar fortuna com advogado, faz fiscalização da Receita Federal, isso é feito com o Trump, entendeu? Aí você vê, quando você olha esse grande quadro, sem sair do quadro particular, você fala, claro, isso que é um absurdo. Quer dizer, como é que a gente gasta dinheiro com um procurador que vai analisar se o Bolsonaro incomodou uma baleia? Pô, e os caras soltam um cara com 800 quilos de cocaína num caminhão, na Dutra, sei lá onde. Cara, então assim, eu acho que até o próprio critério de justiça do judiciário, cara, eles mesmos se desmoralizaram, né? Exatamente. Mas e aí, cara, o que vocês acham com essa... Vai recrudescer, eu não tenho dúvida sobre isso, inclusive na parte jurídica. E a gente vê o Trump, é engraçado, né? Porque os caras estão falando, um condenado, que nem a gente falou no começo, porque o Lula aqui condenado, tudo bem. Só que a diferença da condenação do Trump lá é que teve um monte de poréns. Ele foi condenado por um felony, que é diferente de ser um condenado... o felony pelo que eu entendo, tipo um delito, uma infração, e um negócio bizarro. Os caras fizeram um caso lá em Nova York, que é um lugar democrata, absolutamente democrata, que os caras estão ouvindo aquilo o dia inteiro, beleza. Comeu uma puta errada. Basicamente ele... Enfim, mas a questão toda é que isso tudo foi usado, inclusive está sendo usado e vai continuar sendo usado pela mídia para falar, olha, um condenado foi presidente, ao invés de uma mulher, escolheram um condenado. Um homem. Olha como o povo americano é safado. Antidemocrático. Povo antidemocrático. A gente é obrigado a ouvir análises desse tipo, por exemplo, na Globo News, né? E aí, cara... Aqui eu acho que vai acontecer esse assédio jurídico, porque esse não foi o único, esse foi um que ele foi condenado. Sim. E aqui o nosso amigo que foi descondenado foi por uma questão de filigrana. Passou o tempo, né? Não teve uma descondenação. Olha, localização geográfica também. Canetadas, né? Canetadas. Então, assim, a gente tem que também... É que pro público em geral que não está envolvido nisso, o cara condenado, a mesma coisa. Né? É um feiticinho. É um feiticinho. Você pega duas coisas que não são a mesma coisa, chama elas do mesmo nome, faz uma falsa nova, pau. E aí tudo bem, vamos supor que ambos inocentados e não sei o quê. Essa coisa judicial vai piorar aqui. Lá agora... acho que vai ser difícil os caras... Mas é por isso que aí também a gente tem que ter... A gente tem que ter mais esperteza na hora de comunicar as coisas, entendeu? Eu acho que aqui a gente não tem muito esse problema, que a gente sabe... Aqui no quinto. Aqui a gente tem alguns recursos linguísticos que não são os de ficar chamando o cara de cabeça de não sei o quê, que eu acho que são... eu acho que isso atrapalha muito mais do que ajuda. Claro, por exemplo, coisas como o Alan dos Santos, que pode estar... Eu não concordo com a perseguição que ele está sofrendo, mas eu acho que o cara é um Zé Ruela. Só atrapalha, entendeu? O cara que para no meio de uma sessão parlamentar para dizer que vai pegar um gato morto e bater numa juíza até o gato miar. Entendeu? Então tem que ter uma certa... Mas assim, cuidado, porque a gente... É bom deixar claro, eu sei que vocês... Porque a gente já conversou muito sobre isso. A gente não está justificando o que aconteceu, não só certo. Eu acabei de falar que eu não sou... Eu não concordo com a perseguição. Porque depois vão falar que porque é injusto, injustiça. A perseguição é um absurdo, mas assim, se você sabe que você está com um leão na tua frente, você não vai enfiar a cara na boca dele, entendeu? Você precisa de meios inteligentes para você falar, cara. Aliás, o pessoal... Desculpa interromper, mas é o seguinte, então, o pessoal... dois de uma vez só. O pessoal tá nesse lance de querendo ser Marte e tal, e não sei o quê, e tem muita gente que até cita os primeiros mártires cristãos. Olha, é o seguinte, quando Roma tava perseguindo cristão, o nego não saia na rua hasteando um crucifixo falando, pega eu, César, filha da porra! Não era assim, não era. Tava ia pra catacumba. E tem uma passagem muito ilustrativa nos Atos dos Apóstolos, que São Paulo tá sendo julgado pelos fariseus e pelos saduceus e fariseus, né? Ele tá lá sendo julgado porque ele pregou coisa que eles não gostaram, etc, etc. E aí eles estão tipo, a gente vai matar esse cara aqui. Aí o São Paulo, ao invés dele peitar os caras, é isso mesmo, ele fez uma malandragem, São Paulo, sabe? Ele chegou e falou, eu sou fariseu, filho de fariseu, meu pai era fariseu, eu sou fariseu também, fariseu acredita na vida eterna, e vocês estão querendo me prender porque eu tava pregando a vida eterna?
E aí eram fariseus e saduceus. Aí os caras falaram, é vida eterna, só que pode vida. Eles ficaram brigando entre si e São Paulo foi solto. Safou. E o nosso senhor chega pra ele e fala... E complementando... Parabéns! É isso aí. Complementando, Lucão, também quando o Paulo, né, foi pregar aos gentios, ninguém chamou ele de direita caçabista, né? Exatamente. Isso. Então ele foi lá no meio dos gentios, foi pregar, converteu, entendeu? Teve até um arranca-rabo com São Pedro depois, por causa da questão parecida. Não, mas é isso aí. Mas Paulo estava certo, Paulo estava certo. E São Pedro admitiu. Eu ia falar, por exemplo, é o Orbán, né? Não é o Orbán, é o Bukele. Bukele. Acho que a gente até comentou Bukake. isso já. Bukele. Bukele. Todo mundo vê de fora, fala, chegou no poder, botou a bota pra cantar. Cara, não foi assim. Ele mesmo admite na ONU, a gente falou sobre isso, que, primeiro conquistei o Congresso, depois o Senado, depois fui mudando. Cara, tudo dentro das 4 linhas, que o pessoal fala, não pode ser dentro Cara, é o que eu sempre falo. Existe clima ou qualquer coisa para fazer uma coisa realmente radical? Não existe. Você vai fazer sozinho lá com a sua bandeirinha? Não. Então, cara, vamos usar o que a gente tem de melhor, com inteligência, né? Inteligência. Mas você pode discordar, pode falar, não, acho que você cedeu demais, eu acho que você cedeu de menos. Sim, beleza, eu também acho. Eu acho que é uma discussão que às vezes eu mesmo fico na dúvida. Mas vira um grupo, vira um negócio de indiretinha, cara, de indiretinha de Twitter, uns puta de uns marmanjos dando indiretinha no Twitter, cara. Coisa de moleque. O Jair recentemente falou, eu tô dando indiretinha no programa, não no Twitter. O Bolsonaro falou do Temer vice. Eu acho meio over, cara. Temer foi o cara que colocou o Xandão lá. Temer não. Beleza. Mas aí, a gente discute aqui, mas aí você tem que entender que blá blá blá. Aí eu falo, não, mas você também tem que entender. E é uma discussão adulta de pessoas que estão querendo melhor, estão querendo, inclusive, ganhar poder. Vice-primeira-dama. É um ponto a se levar em conta. Não, inclusive a gente vai ter um conjunto de primeiras-damas. A vice ia então. Não, mas sem sacanagem. O que eu quero dizer Imagina um ensaio sem o que eu quero dizer é que assim, a gente concordando ou não com isso, são coisas que a gente pode discutir sem falar, você é um vendido, filho da porra! Ainda mais se você tá no mesmo time, né, cara? Você pesar a mão quando o cara é teu inimigo político, beleza, seu adversário, vamos falar melhor, né? Vou pesar um pouco a mão, pegar pesado com o cara. Agora, porra, tamo junto, vamos fazer o negócio, vamos pensar. Você vai falar no tempo, você tá louco? Beleza, agora falar, você viu como isso aí, eu não falei que ele só queria... Cara, isso aí cansa, velho. Mas é que aí o cara não tá de filosofia, aluno do Olavo de Carvalho, ele viu a noticiazinha lá de que querem colocar o Temer. Tá vendo? Se vendeu. Caraca, velho, qual a sua capacidade intelectual, meu amigo? Eu ouvia o Ernesto, que o Arthur gosta dele do... Puta, nossa. Eu não vou botar essa cisânia. Fica dando indiretinha. O Ernesto Araújo... Eu dou indiretinha? Vai lá ver. Ernesto Araújo chegou... porque o Trump venceu puro sangue. Não, esse foi o outro que... Não, foi também. Ele também falou. E aí, cara, eu tô acompanhando muito mais lá do que aqui. Então, daqui eu não posso falar muito, mas de lá eu tô acompanhando no Photoshop há mais de um ano. E, cara, o Trump se comprometeu com metade daquela... Mano, Robert Kennedy era mais ou menos como pegar, sei lá, o Dória. Não é tanto assim, mas era um cara assim meio... Simone Tebet, isso, por aí. Tipo, uma Tabata, sabe? O cara tá ali, fazendo campanha pra ele. Bicho... política isso é uma das coisas. Ele de puro sangue não tem nada. O pessoal do America First chiou, falou que ele estava cedendo, etc. Quando ele falou que não tinha nada a ver com aquele 2025, que é do Heritage Foundation, ele falou, nem sei se ele vai usar aquilo ou não, parece que vai. Mas ele está fazendo uma movimentação política. Agora, você quer fazer puro sangue, sem mexer, sujar a mãozinha, não sei o quê. Beleza, eu sou um cara que estou aqui comentando, sou músico, nem sei se eu devia estar aqui. Mas se você quer viver de política, sabe? Desculpa, é o seguinte, isso aí...
Isso aí é o seguinte, o pessoal fala que não quer, é melhor ganhar em pé, perder em pé do que ganhar de 4. O em pé e o de 4 deles não é de pé e de 4 de verdade, é a aparência de estar de pé e a aparência de estar de 4. Eu não quero parecer que eu estou cooperando com gente que não presta, porque eu quero parecer limpinho. O cara critica a direita limpinha, mas ele quer ser o limpinho do lado dele. Ele quer ter a aparência perfeita, quer parecer o imaculado. Quando na verdade é o seguinte, para manter as aparências, o sujeito fica de 4 pro Satanás, fica de 4 pro sujeito, para aparecer em pé pro mundo, ele fica de 4 pro capeta. Por quê? Exato. Ele vai lá e coopera com um sujeito que roubava velhinho, que cometia um monte de crime, que enriqueceu de uma maneira muito esquisita, que mente abertamente e confessa que está mentindo em público e que usa de enganação para conquistar o eleitor. Pra ir cooperar com esse cara é ganhar de pé. Entendeu? Esse cara então, é puro sangue. Exato, é um puro sangue, o cara que faz depois essa batina com o bolo. Então é o seguinte, essas pessoas não estão entendendo que toda coisa da moral cristã, especialmente, já que estamos aqui, não precisa ficar não, cristianismo. O que é isso? Vamos ser laicos. Vai. Vamos ser laicos. Logo quem? Porra, 3 anos fazendo sermão aqui, agora você vai pedir desculpa. Agora, desculpinha. Não estou pedindo desculpa, é que aqui não precisa. Arthur, Ninguém tinha notado que você dá sermão aqui. Os caras ficam nessa loucura aí, eles não entendem que toda coisa do cristianismo é o seguinte, tá bom, você pode se sujar por fora, mas você tem que manter o interior limpo. É o coração que tem que ser purificado, não é a sua aparência exterior. Se fosse a aparência exterior, a gente não tava pregando o que é escândalo pros judeus e loucura pros gentios, que é o Cristo na cruz, o sujeito coroado de espinho, todo machucado. É assim mesmo, a aparência é feia. E se sujar, nesse caso, uma coisa que eu lembro que o Joel, um grande beijo pro Gurgel, que está sendo vilipendiado por um bando de imbecil, tá? Enfim, imbecis. Mas por quê, hein? Fofoca aí, eu não sabia dessa. Conto depois um bando de idiota frustrado que escreve mal. Deus abençoe, Gurgel. E é isso aí. E o Joel falou aqui uma vez, ele falou assim, você tem que descer ao inferno do outro. É esse o se sujar. Você tem que estar ali. Que você vai fazer o pecado. Você vai ir junto com ele, né? Se não fossem vocês aqui, eu estaria lá, né? Vocês desceram o meu inferno e me puxaram aqui para cima. Assim. Eu tô agora só perto do Tietê, mas do Rio Pinheiros. Mas ok, uma hora eu chego lá em cima. Né? Junto com o Lucas, vai estar me levando. Mas é isso, é se sujar nesse sentido. Você tem que se sujar. Entendeu? Às vezes você pega um cara desse que é um cara fisiológico da política e de repente você consegue salvar esse cara. Ou não é nosso papel fazer isso? Ou nosso papel é só ficar apontando o dedo? E cara, estratégia, desculpa. Uma coisa é você se vender mesmo. Uma coisa existe também, inclusive na direita. Não estou falando que não existe. E inclusive, gente que se alia com o Centrão. Inclusive, tudo isso que eles falam não é uma mentira 100% mentirosa. Isso que é o pior, que é o que a esquerda faz. Só que, cara, o fato em si de você, às vezes, ter que se juntar... Aliás, vai ter um Puxando Fio muito bom, que é assim, você precisa fazer algumas coisas. Às vezes, o cara votou no Alcolumbre, vai apoiar o Alcolumbre para presidente da Câmara. Da Câmara, Senado, sei lá, nem sei. Eu não sei como eu estou falando sobre isso. Comissões e mais comissões. Existem muitas comissões. Tem a questão das comissões, que cara, eu sempre gostei de política, sempre acompanhei, mas nunca soube exatamente disso. Então, o que é um absurdo, né? Você querer falar de política, saber de política e não sabe o básico. Então, assim, a gente vai fazer um programa Puxando Fio para explicar mais ou menos como acontece, como funciona o Congresso. Como funciona mesmo. E é assim, como funciona de verdade, à luz do dia, não é aquela coisa funciona nas empresas. Tipo, como funciona, como é que os bastidores. Então, falando tudo isso, porque se comprometer não é a mesma coisa. O que eles fazem é exatamente o que esse pessoal está fazendo, é exatamente o que faziam quando falavam assim, gabinete do ódio. Mas é só um monte de gente concordando e retweetando as coisas. Não, gabinete... Eles transformam uma coisa que é legal, que é ética até, em uma coisa ilegal e criminosa, entendeu? Exato. É o que está acontecendo, estão criminalizando a política. Então a gente tem que aprender, porque se não aprender, vamos tomar uma naba. Não é porque o Trump ganhou lá que a gente vai ganhar aqui. Já dizia o sábio José Dirceu. Porque eles fizeram o trabalho. Eles são bons. O sábio José Dirceu já disse... Trump não é Bolsonaro e Câmara não é Lula. Não, mas ele tem razão. Que assim, cara, eles fizeram a lição de casa de um jeito. Ele só faltou uma frase, ele completar nisso aí. Ele tinha que falar assim,
Trump não é Bolsonaro, Câmara não é Lula e nem o Brasil é uma democracia. Exatamente, mas é por aí. É isso aí. Seria mais verdadeiro. É isso aí. E aí ele de novo, né? Estão fazendo a inversão satânica. Quem está defendendo a democracia é quem eles estão dizendo que está acabando com a democracia. E Arthur, você tem alguma coisa mais a dizer sobre a eleição aí? Então, Ereção? como é que Eleição. Eu só acho que é o contrário do que as pessoas estão pensando, dizendo assim, a gente ganhou. Não, a gente começou o primeiro passo para ganhar. Isso. Porque o Trump vai ter que enfrentar o Deep State, vai ter que enfrentar a mídia, vai ter que De continuar novo, enfrentando. Essa é a primeira fase do jogo. Sim. Então ele ainda tem um caminho longo pela frente, assim como a direita também tem um caminho longo. E a gente tem que entender isso para não achar que só porque o Trump ganhou e ganhou bem, né, com Câmara, Senado, etc., é o famoso acabou. Não acabou não, cara. Não acabou mesmo. A gente achava que tinha acabado lá em 2020. 2018, exatamente. Não, aqui mesmo, Aqui lá nos A nova era! 2016, né? 2016, O sistema é bruto, parceiro. A gente aqui em 2018 também. Foi pior o Bolsonaro eleito do que agora. A gente trabalha com uma certa... Não, não na economia essas coisas. Mas no sentido mas em termos de ambiente político tá. Porque, puta, era um inferno. Você tinha o dia inteiro tendo que responder mil acusações infundadas, imbecis. Não, e isso vai acontecer nos Estados Unidos. Se prepare. Aí é que tá. O que você falou. Que a imprensa é rancorosa, é vingativa. Os caras não vão falar assim, tá bom, ganhou então, vamos pra casa, pega a malinha. Sim. Os caras vão voltar com tudo. Claro que não vão ter a credibilidade, como já não tem, mas vai ser chato. E a gente aqui vai ter que... Porque os caras têm meios ainda, né, de ação. A justiça, eles têm a mídia, tem a academia, e esse tipo de meio de ação é o tipo de meio de ação que vai fazer assim, isso aqui valeu, isso aqui não valeu. E a academia é a mais assustador de todos, né? A última vez que a gente olhou pra lá, tinha um sujeito com um cor reganhado, cantando tudo fora de compasso. O cara lá na... Aquilo ali é tenebroso, velho. Não dá, não. Enfim. É isso aí? Isso acabou? Isso aí. Fechou? Acabou, fechou. Isso aí. Fechou. Então. Encerramos. Rezem por nós, assistam os outros programas outros conteúdos. E exatamente, e comentem coisas aí. Um abraço pro Osvanir. Osvanir, grande abraço pro meu querido amigo Osvanir. Um abraço pro Reginaldo também, que eu não sei qual programa que ele vai ver. Grande abraço pra Aquiles Calisto. Que eu encontrei na Luciana. O que você encontrou, Reginaldo, da cidade. Já falou já no outro programa. É que a gente mas o programa vai vir depois. O programa vai lá pro final do ano. Bom, mas tá dado... Tá bom. Isso aí, um abraço. E é isso aí, um abraço a todos vocês. Obrigado por estarem conosco em mais um programa. Obrigado. E até o próximo Quinto Elemento. Que foi gravado antes desse. Durma com essa. Viu? O próximo foi gravado antes desse. Então um abraço. Até mais.